Imagina a cena comigo, né, cara? Cambridge, 28 de junho de 2009, uma daquelas noites meio frias, aquele ventinho britânico que não perdoa, e do lado de fora, tudo parece normal, ruas tranquilas, gente indo e vindo, sem fazer ideia do que está acontecendo ali dentro de um prédio super discreto. Mas quando a gente atravessa a porta e entra numa sala específica, muda tudo. É como se a gente tivesse passado por uma fronteira invisível. A sala é elegante, luz amarelada, teto alto, aquelas molduras clássicas na parede, lustre brilhando lá em cima, um chão lustroso refletindo tudo, e espalhado pelo ambiente, balões coloridos, alguns dourados, outros prateados, todos contrastando com aquele clima sério de universidade antiga. Em uma das laterais, uma mesa comprida, forrada com toalha branca impecável, cheia de taças de champanhe alinhadas, garrafas esperando para serem abertas, como se a qualquer momento fosse começar a festa mais importante de todas. Só que o mais estranho não é isso, né? O mais estranho é o clima. Porque parece festa, cheira a festa, tá montado como festa, mas não tem música alta, não tem gente conversando, não tem ninguém chegando atrasado com um presente na mão. É uma festa silenciosa, quase cerimonial. A câmera percorre a sala devagar, como se estivesse procurando alguém no meio daquele cenário vazio. Os balões balançam levemente no ar, empurrados por um ventinho vindo da janela entreaberta. As taças fazem aquele barulhinho leve de vidro quando alguém esbarrou na mesa há pouco tempo. Dá pra ver que tudo foi preparado com cuidado. E aí, no fundo da sala, pendurado bem no centro, aparece o detalhe que muda tudo. Um grande cartaz branco, letras pretas, simples, diretas, escrito assim: Welcome Time Travelers. Bem-vindos, viajantes do tempo. Aí você já entende que essa noite não é sobre aniversário, casamento ou confraternização de fim de ano. É outra coisa. Galera, antes de continuarmos, só um pequeno pedido. Se inscreve e mete o dedo no like. Aproveita que ainda é de graça e ajuda muito. E já comenta aí de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Muito bem. Então voltando, olha só que situação curiosa. Você está numa sala chique, em Cambridge, com tudo pronto, tudo arrumado, mas os convidados que o anfitrião está esperando não são exatamente pessoas normais, né? Não é colega de trabalho, não é aluno, não é familiar. Ele está esperando gente que, se existir, vem de um tempo que ainda não aconteceu. Pessoas que tecnicamente ainda nem nasceram ou ainda estão crescendo em algum lugar do futuro. O convite de cara já é uma provocação. Se você é um viajante do tempo, essa é a sua festa. Entra aí, pega uma taça, conta como é viver em 2150, 3000, sei lá que ano. É como se aquela sala fosse uma armadilha elegante pro impossível. E aí a gente olha para quem teve essa ideia toda. Stephen Hawking sentado ali na cadeira de rodas com aquele olhar atento, meio sério, meio divertido. Porque o Hawking, ele tinha essa combinação muito rara, né, cara? Por um lado, um dos maiores gênios da física teórica, mexendo com buracos negros, espaço-tempo, essas coisas que deixam a gente com dor de cabeça só de ouvir falar. Por outro, um senso de humor afiado, irônico, que adorava cutucar a realidade, cutucar a imaginação das pessoas. E essa festa, essa cena toda, é muito a cara dele. Não é só uma festa, parece um experimento montado com cenário de filme, um teatro científico. A mesa de champanhe vira instrumento, o cartaz vira equação, a sala vazia vira laboratório. Se você reparar bem, é tudo muito simbólico. Os balões, por exemplo, em qualquer outra festa, eles representariam alegria, comemoração, um momento especial. Aqui, eles dão quase um contraste, porque quanto mais coloridos e festivos eles são, mais estranho fica quando você percebe que não tem som de conversa, não tem risada, não tem passo apressado entrando pela porta. Eles meio que sublinham o silêncio. É como se a decoração tivesse sido feita para receber 50, 100 pessoas, mas a gente está vendo esse espaço esperando alguém que talvez não possa vir. E isso dá um clima de suspense científico, um suspense filosófico até. Não é só ninguém chegou ainda, será que alguém pode chegar? A mesa com champanhe também conta uma história. Cada taça alinhada ali é um convite visual. Brinda comigo uma coisa que nem sabemos se é possível. O champanhe não tá ali só para celebrar, tá ali quase como um prêmio. Se um viajante do tempo aparecer, se alguém cruzar aquela porta, essa garrafa vai ser aberta. Imagina a cena. A rolha voando, o líquido borbulhando, Hawking sorrindo, a sala que antes estava quieta explodindo em conversas sobre o futuro. Só que, enquanto isso não acontece, as garrafas ficam ali, frias, imóveis, servindo como um lembrete do que poderia ser. A festa, por enquanto, existe só como possibilidade. E aquele cartaz, Welcome Time Travelers, é o coração da história. Porque ele não está escrito em linguagem técnica, não fala de equação, não fala de relatividade, de espaço-tempo. É um cartaz que qualquer pessoa entenderia. Se você viaja no tempo, seja bem-vindo. É simples, direto, quase infantil. E justamente por isso, ele é tão poderoso. Ele faz uma coisa que a física faz o tempo todo.
pega uma ideia extremamente complexa e coloca numa frase que dá para colar numa parede. Ao mesmo tempo, ele funciona como um teste. É como se Hawking tivesse desenhado uma seta gigante para o universo e perguntado: e aí, é possível ou não é? Agora pensa na imagem da porta da sala. Fecha o olho e imagina ela. Porta pesada, talvez de madeira escura, maçaneta metálica, corredor iluminado do lado de fora. Cada segundo que passa e ninguém entra, acrescenta um tijolo na parede da dúvida. Hawking sabia disso. Ele sabia que o simples fato de marcar um lugar, uma data e uma mensagem para o futuro transformava aquele momento numa espécie de experimento mental, só que colocado no mundo real. Não tem cronômetro, não tem medidor de radiação, não tem detector de partículas. O instrumento de medida ali é a presença ou ausência de alguém atravessando a porta. Outra coisa que deixa tudo mais interessante é o contraste entre o prédio e a ideia em jogo, porque a gente está falando de Cambridge, uma das universidades mais antigas do mundo, cheia de tradição, onde já passaram nomes gigantes da ciência, aquela arquitetura clássica, aquelas paredes de tijolo antigo, os corredores cheios de histórias, tudo passa uma sensação de passado, de continuidade. Aí dentro dessa estrutura super antiga, alguém decide organizar uma festa para viajantes do tempo. Olha que paradoxo gostoso. No meio de um lugar que respira história, alguém abre um espaço para conversar com o futuro, literalmente. É quase poético. E a data, 28 de junho de 2009, vira um marco curioso. Para quem estava vivendo aquele dia, era só mais um domingo, mais um final de semana qualquer. Mas, na cabeça de Hawking, esse dia ganha um potencial completamente diferente. Ele vira uma espécie de farol no tempo, uma coordenada marcada no espaço-tempo. Se a viagem no tempo for possível, esse é um dos pontos onde algo muito estranho pode acontecer. Só de pensar isso, o dia ganha um peso novo. A maioria das pessoas passou por essa data sem perceber nada de especial, enquanto numa sala específica, em Cambridge, alguém estava literalmente esperando por visitantes de séculos à frente. É interessante também imaginar o silêncio antes do horário combinado. Sabe aquele momento antes de uma festa começar, em que o anfitrião fica olhando para o relógio, ajustando um guardanapo, mexendo numa cadeira só para ocupar a mão? Aqui é isso, só que com um tempero extra de loucura. Porque não é só, será que o pessoal vai vir? É, será que o universo permite que alguém venha? Cada minuto que passa, o silêncio vai ficando mais pesado, mais carregado de significado. Não é só uma sala vazia. É uma pergunta sem resposta ecoando nas paredes. E ao mesmo tempo tem esse lado quase teatral da coisa. Parece um cenário montado para um filme de ficção científica. Se você tirasse uma foto em preto e branco dessa sala e mostrasse para alguém sem contexto, a pessoa poderia inventar 1000 histórias. Um baile que não aconteceu, um casamento cancelado, um experimento social. Mas, quando você sabe a intenção real por trás, tudo muda de cor. A festa é secreta não porque ninguém pode saber, mas porque no fundo quase ninguém acreditaria que ela faz sentido. É uma festa que só funciona como ideia. E essa é a grande sacada: transformar uma ideia em cena. No fundo, essa primeira parte da história é justamente isso. O momento em que a gente entra na sala e sente que tem algo muito estranho em jogo. Não é festa comum, não é só uma piada, não é só uma excentricidade de gênio. É quase um convite para a gente pensar junto com Hawking. Ele monta o palco, acende as luzes, pendura o cartaz, enche as taças, enche a sala de balões e espera. E a gente, como espectador, fica ali com ele, olhando para a porta, esperando também. Porque nessa noite específica, em Cambridge, a pergunta "será que alguém vem?" é na verdade a pergunta "será que viajar no tempo para trás é algo que o universo aceita?" E a resposta, por enquanto, ainda não chegou pela porta. Para a gente entender de verdade o peso daquela noite, a gente precisa olhar direito para quem estava por trás da ideia toda, né, cara? Porque não é qualquer um que acorda um dia e pensa: vou fazer uma festa para viajantes do tempo. Isso diz muito mais sobre a cabeça do Stephen Hawking do que sobre a festa em si. Imagina um sujeito que passou a vida toda estudando o universo, buracos negros, o começo e talvez o fim de tudo, e ao mesmo tempo nunca abriu mão de zoar a própria ciência, de tirar sarro de si mesmo, de provocar o público. Esse é o anfitrião desse rolê. Um cara que de fora podia parecer sério, preso numa cadeira de rodas, falando por um sintetizador de voz, mas por dentro estava sempre aprontando alguma. Hawking foi ficando conhecido não só pelas teorias, mas pelo jeito que ele tinha de transformar coisas absurdamente complexas em frases simples, diretas e muitas vezes engraçadas. Ele podia mandar uma frase devastadora sobre buracos negros e na sequência soltar uma piadinha como se estivesse num bar conversando com amigos. Isso é raro, né? A maioria dos cientistas, quando chega nesse nível de profundidade, acaba se isolando num vocabulário próprio e parece que fala outra língua. O Hawking não. Ele curtia justamente fazer essa ponte, cruzar o universo inteiro para encaixar a ideia na cabeça de quem estava ouvindo. E essa festa é justamente uma dessas pontes.
Uma brincadeira que, quando você olha mais de perto, é uma tese disfarçada. Outra coisa importante: ele nunca foi o gênio distante que fica trancado num escritório escuro cercado de livros empoeirados. Hawking aparecia em desenho animado, fazia participação em série de TV, topava piada com ele mesmo, ironizava a própria imagem de maior mente do planeta. Ele estava em The Simpsons, estava em The Big Bang Theory, estava em documentário, estava em entrevista tirando sarro do fato de ser um superstar da física. E por que isso importa aqui? Porque mostra que, para ele, a divulgação das ideias não era um extra, era parte do trabalho. Ele entendia que, se ninguém fora daquele círculo de especialistas se conectasse com o que ele fazia, então uma parte da missão ficava incompleta. A festa para os viajantes do tempo entra bem nesse espírito. Como é que eu pego uma discussão séria, pesada, sobre as regras do tempo e transformo numa cena que qualquer pessoa consiga lembrar depois? E tem o detalhe da doença, que também molda o jeito que ele olha para a vida. Desde jovem, ele recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, uma doença degenerativa que, pouco a pouco, vai tirando o controle dos músculos. Cara, pensa o que é ouvir de médicos que você tem pouco tempo de vida, que sua mobilidade vai diminuir, que você vai precisar de ajuda para tudo. Qualquer um entraria num buraco existencial. Hawking, de um jeito muito próprio, decidiu que, já que o corpo estava preso, a mente ia viajar mais longe ainda. Isso altera completamente a maneira como ele encara o tempo. Para alguém que sente na pele que o futuro é incerto, que o relógio biológico parece andar mais depressa, pensar sobre o tempo não é só um exercício matemático, é quase um enfrentamento direto com o próprio destino. Daí vem um tipo de humor muito específico, meio ácido, meio autoirônico, que vira uma espécie de defesa e ao mesmo tempo uma ferramenta. Ele brincava com a morte, brincava com o fato de depender de máquinas, brincava com a própria imagem de profeta do fim do universo. E se você junta isso com a curiosidade científica, dá exatamente esse tipo de situação. E se eu marcar uma festa pra gente que talvez nunca consiga aparecer? E se eu usar a minha própria vida como palco para uma experiência com o tempo? Não no sentido de laboratório com tubos e medidores, mas no sentido de criar um evento que carrega uma pergunta gigante nas costas. Quem olha rápido vê só a piada, quem fica um pouco mais vê o experimento. Outra coisa que ajuda a entender esse cara é como ele trabalhava com limite. O tempo todo ele estava batendo de frente com fronteira. Fronteira do conhecimento, fronteira da tecnologia, fronteira do próprio corpo. Ele não podia falar normalmente, então falava através de um sintetizador de voz. Não podia escrever na lousa, então formulava equações na cabeça. Não podia correr, não podia levantar, não podia viajar de forma simples, mas mentalmente ele estava sempre atravessando buracos negros, viajando para perto do Big Bang, mexendo com o começo e fim do tempo. A festa, nesse contexto, é quase uma extensão disso. Ele estaciona a cadeira de rodas numa sala e diz, basicamente, vou esperar aqui para ver se alguém consegue atravessar uma fronteira ainda maior, a do próprio tempo. E o mais curioso é que, para ele, isso não é delírio, não é misticismo, não é fantasia barata. É uma forma lúdica de testar uma hipótese. Ele sabia que, do ponto de vista da física, existiam muitas discussões sobre viagem no tempo, paradoxos, proteção do passado, essas coisas todas. Em vez de ficar só escrevendo um artigo seco, cheio de fórmula, ele decide fazer uma performance, quase uma instalação artística. A diferença é que o artista normalmente quer provocar emoção, aqui ele quer provocar também reflexão científica. Ele olha para as equações, pensa nas possibilidades e pergunta: tá, se isso aqui fosse real, se alguém no futuro tivesse mesmo uma máquina, o que poderia acontecer? Onde essa pessoa poderia aparecer? Daí nasce a ideia de anunciar a festa depois. Deixar o convite solto no futuro e ver se o futuro devolve alguém. Esse jeito de raciocinar também mostra outra faceta dele. Hawking gostava de paradoxos, mas não só os lógicos. Ele gostava desse choque entre seriedade e brincadeira. De manhã, ele poderia estar numa conferência com os maiores físicos do mundo discutindo radiação de buracos negros. À tarde, gravando uma participação em desenho animado fazendo piada com a própria inteligência. À noite, pensando numa festa para os viajantes do tempo. Tudo isso é o mesmo personagem, o mesmo cérebro, a mesma curiosidade. Ele não via essas coisas como contraditórias. Para ele, o humor era mais uma lente para olhar a realidade. Uma forma de abrir a cabeça das pessoas para temas que, de outra forma, pareceriam distantes demais. Se você imaginar ele preparando essa ideia, dá quase para ver a sequência mental. Primeiro vem a questão séria, do tipo, será que o universo permite que alguém volte no tempo? Aí vem a resposta tradicional. Se permitir, surgem paradoxos, surgem problemas. Ele podia parar aí, escrever sobre isso e encerrar o assunto. Mas não, ele dá um passo a mais e pensa, beleza, e se, em vez de só discutir, eu convidar essa possibilidade para tomar uma taça de champanhe comigo? É quase um desafio pro próprio universo. Tipo, vamos ver se você aceita jogar esse jogo ou não.
E ele faz isso com a maior calma, sem palco dramático, sem cara de guru. Ele faz como quem marca um encontro informal, uma recepção. Esse lado provocador também já tinha aparecido em outros momentos da vida dele. Ele apostava com colegas sobre o resultado de experimentos. Assinava papel dizendo que tinha certeza de tal coisa. Depois voltava atrás brincando quando o experimento mostrava o contrário. Ele levava a sério a própria chance de estar errado. E isso o deixava mais livre para testar ideias de jeitos não convencionais. A festa entra nesse conjunto de provocações sérias. É engraçado. É leve, rende risada, rende história, mas por trás tem uma filosofia. A ciência não precisa ser só quadro negro e cara fechada. Pode ser também um convite na parede, uma sala arrumada, esperando por alguém que talvez nunca venha. E claro, tem um ponto emocional aí que muita gente sente sem perceber. Hawking, de certa forma, sempre foi uma figura que parecia morar em mais de um tempo ao mesmo tempo. Ele tinha o corpo preso ao presente, mas a mente circulando por eras cósmicas. Ele falava do início do universo como se estivesse lembrando de uma viagem antiga. Falava do fim das estrelas, como quem comenta um evento que ainda vai rolar, mas que ele já frequentou nas equações. Convidar viajantes do tempo para uma festa é, de certo modo, colocar para fora essa sensação. É como se ele dissesse: eu passo tanto tempo mentalmente fora do meu próprio tempo, que não seria tão estranho assim receber alguém que vem de outro século para bater papo comigo. Então, quando a gente pensa em quem é o anfitrião desse rolê, não é só o grande físico, não é só o cara famoso, não é só o ícone pop da ciência. É um sujeito que pegou um destino difícil, uma doença limitante, uma área de estudo super abstrata e transformou tudo isso num tipo de linguagem. Linguagem que mistura cálculo, metáfora, piada, desafio, espetáculo. A festa para os viajantes do tempo é uma frase nessa língua estranha que ele criou. É ao mesmo tempo um gesto de humor, um experimento conceitual e um jeito bem Hawking de olhar para a câmera invisível do universo e perguntar: e aí, tem alguém do outro lado ouvindo isso aqui? Em algum futuro distante? Ou a linha do tempo é mais rígida do que a gente imagina? Em algum momento, depois que aquela noite passou e a sala foi esvaziada, vem a parte mais esquisita. A parte que transforma tudo de uma simples festa perdida numa espécie de armadilha lógica para o universo, né? Cara, porque o verdadeiro truque não estava nos balões, nem na champanhe, nem no cartaz pendurado na parede. O truque estava no calendário. Mais exatamente no fato de que os convites para aquela festa só seriam enviados depois que a festa já tivesse acontecido. Isso é um negócio que de cara soa errado, soa ilógico, tipo, ué, como assim você convida alguém para algo que já acabou? E é aí que começa a mágica científica da história. Pensa comigo, como é que a gente convida uma pessoa normalmente? Você marca o dia, o horário, o lugar, manda mensagem, manda convite e espera que naquele futuro que ainda não aconteceu, ela apareça. É uma sequência bem arrumadinha. Convite primeiro, evento depois. O Hawking pegou essa lógica do dia a dia e virou de ponta cabeça. Ele fez o contrário. Primeiro aconteceu o evento, depois vieram os convites. A ideia é tão estranha que a gente precisa respirar fundo e olhar com calma. Porque essa inversão não é só uma pegadinha, é uma condição pensada com carinho para fazer um teste para valer sobre viagem no tempo. Imagina o envelope chegando na caixa de correio de alguém no futuro, anos depois de 2009. A pessoa abre, lê a data da festa, confere o endereço, o horário, e aí percebe que aquilo tudo aconteceu muito tempo atrás. A princípio, é um convite inútil, morto, atrasado, tipo aquelas promoções vencidas que a gente encontra no e-mail. Só que tem uma pegadinha nas entrelinhas. Esse convite só faz sentido se nesse futuro em que a pessoa tá, existir alguma forma de burlar a ordem normal dos acontecimentos. Alguma forma de ir de volta para 2009. Ou seja, o convite é, na prática, um bilhete codificado dizendo assim: se você tiver uma máquina do tempo, esse é o teste. Esse é o ponto central, né? Hawking só manda os convites depois, justamente para garantir que nenhum mortal comum possa ir à festa. Um humano normal, preso na linha do tempo reta, não tem como fazer nada com um convite atrasado. É como receber o ingresso para um show de 3 anos atrás. Só faria sentido para alguém que estivesse fora dessa limitação, alguém que pudesse olhar para o passado como um lugar visitável. O truque transforma o simples ato de envio de convites em um filtro cósmico. Passa todo mundo que tem acesso ao futuro sem máquina do tempo? Não. Só passa quem tiver tecnologia suficiente para olhar para o convite e dizer: ah, atrasado nada, dá para ir ainda. E aí entra um detalhe muito importante, cara. A festa em si, naquela noite em 2009, não é divulgada antes, não é anunciada com antecedência, não tem flyer, não tem post em rede social dizendo venham todos. Ela tem que ser de propósito uma espécie de evento oculto pro presente, justamente para garantir que ninguém consiga chegar lá por meios normais. Se alguém soubesse, se alguém ouvisse falar por acaso e aparecesse, estragava o experimento. O objetivo é deixar claro que qualquer presença naquela sala, naquela data, só poderia ter vindo de um caminho, do futuro para trás. É como se ele tivesse cercado o terreno, fechado as entradas normais e deixado aberta só a passagem impossível.
Esse esquema dos convites depois é muito legal para mostrar como o Hawking pensava usando a própria intuição da física, só que traduzida em situações do cotidiano. Porque em relatividade, em cosmologia, a gente fala muito de causa e efeito, de o que vem antes, o que vem depois, de como eventos se encadeiam. E ele, em vez de falar curvas temporais fechadas, causalidade violada, esse palavreado todo, ele monta uma situação em que a causa parece vir depois do efeito. O efeito é a festa em 2009. A causa, no caso, o convite aparece só no dia seguinte. Se alguém ainda assim conseguir chegar na festa, é porque de algum jeito mexeu na ordem natural das coisas. O convite vira um teste de causalidade. Imagina o nível de detalhe que dá para colocar nesse convite. Data exata, horário, coordenadas de latitude e longitude, talvez até as condições específicas para a chegada. Porque pensa, se você está falando com um viajante do tempo avançado, esse cara pode não usar mais rua tal, número tal. Pode usar sistema de referência diferente. Então, quanto mais preciso, melhor. De certa forma, o convite funciona como uma mensagem codificada para o futuro. Do tipo: olha, nesse ponto do espaço-tempo, houve uma tentativa consciente de falar com você. Se você estiver lendo isso, pode tentar responder vindo até aqui. É quase uma carta na garrafa jogada no oceano do tempo, só que com hora e lugar marcados. E outra coisa interessante é que o próprio atraso deixa claro uma separação de mundos. Tem o mundo dos convidados comuns, que nunca receberam nada antes da festa, e o mundo potencial dos viajantes, que, em algum futuro distante, podem topar com aquele envelope. É como se ele estivesse dizendo: eu sei que para vocês que estão no presente comigo, isso aqui é só uma sala vazia, mas para alguém lá na frente, essa sala pode ser uma oportunidade. O convite tardio cria um elo entre duas épocas que normalmente só se conectariam em uma direção, do passado para o futuro. Ele tenta forçar a via contrária. Esse truque também brinca com a nossa intuição de tempo correndo para frente. A gente está acostumado a pensar que os planos vêm antes, as ações depois. Você planeja a viagem, depois viaja. Você separa o dinheiro, depois compra. Você convida alguém, depois encontra. Aqui não. A ação vem primeiro, o plano vem depois. A festa acontece depois é que o universo é avisado. É quase como uma provocação. Será que existe alguma criatura tecnológica lá na frente que consegue olhar para trás e falar: opa, teve um evento aqui que estava esperando por mim e eu nem sabia na época, mas agora eu posso ir lá e fazer parte dele? Se existir, esse convite atrasado é a ponte. E repara numa sutileza. Hawking não está construindo máquina nenhuma, não está abrindo um portal, não está girando nenhum dial de ano de destino. Ele está fazendo o contrário, ele está dizendo: se alguém no futuro construir tudo isso, eu vou deixar preparado uma espécie de plataforma de chegada. Em vez de ser o motorista do DeLorean, ele está sendo o cara que diz: se um DeLorean algum dia existir, ele pode estacionar aqui, nesse horário, nessa data. É um experimento que depende de gente que ele nunca vai conhecer, trabalhando com tecnologias que ele não viu, em épocas que ele não atingiu. Mas a graça justamente é essa: estender a mão para o desconhecido. Tem ainda um sabor meio filosófico nessa jogada dos convites atrasados. Porque, se um dia, em algum futuro, a viagem no tempo virar algo trivial, tipo pegar avião, esse convite vira uma relíquia. Imagina um historiador do século 23, folheando documentos antigos, encontrando esse papel de Hawking e pensando: caramba, naquela época eles já estavam nos chamando, e a gente nem respondeu. Ou então o contrário, talvez um dia alguém responda. Talvez um grupo de cientistas do futuro, com acesso a uma máquina do tempo, leve esse convite a sério, configure a data, apareça lá. Na perspectiva deles, o convite não é atrasado, é um ponto de encontro. É só para quem vê de dentro de 2009 que ele parece chegar tarde demais. O mais curioso é que, ao mandar os convites só depois, ele também se protege de qualquer acusação de truque barato. Porque se ele avisasse tudo antes, as pessoas poderiam aparecer por curiosidade, por fama, por querer conhecer Hawking, e aí misturava tudo. Quando ele manda depois, ele está dizendo: eu não quero curiosos normais, eu quero justamente os impossíveis. Se a sala continuar vazia, ele pode olhar para aquilo e falar: tá vendo? Pelo menos até onde alcançamos, parece que não tem ninguém vindo de trás para frente. Não é uma prova definitiva, claro, mas é uma evidência anedótica engraçada, um jeito de ilustrar um ponto sério. Esse atraso calculado nos convites também mostra uma coisa muito importante sobre como a ciência pensa. Às vezes você não testa uma hipótese construindo a coisa, você testa criando condições em que, se aquilo existir, ele se manifesta. Tipo detector de partícula. Você não faz a partícula aparecer, você constrói uma máquina que, se aquela partícula passar, você consegue ver o sinal. Aqui é a mesma ideia, só que aplicada ao tempo. Hawking monta um detector de viajante temporal. A festa é a máquina, o convite tardio é o ajuste fino. Se algum viajante passar, o detector dá sinal. A porta se abre, alguém entra, alguém pega uma taça de champanhe.
No fim das contas, o truque dos convites enviados depois é quase um experimento mental colocado no mundo concreto. É como se ele tivesse pegado um daqueles exercícios que os físicos adoram fazer na cabeça, tipo, imagine um trem, imagine um espelho, e tivesse materializado numa situação da vida real. Imagine que eu faço uma festa em 2009 e só conto por universo em 2010, 2030, 2100. Se ainda assim alguém estiver lá, é porque o jogo do tempo tem regras muito mais flexíveis do que parece. E aí a gente olhando de fora, vê só um envelope carimbado numa data posterior, mas por trás daquele carimbo está escondida uma pergunta gigantesca sobre como o passado e o futuro se conversam, ou se eles só se encaram de longe, sem nunca se tocar de verdade. Chega uma hora daquela noite em Cambridge em que a coisa muda de tom, né, cara? No começo ainda existe uma certa expectativa no ar, aquele clima de vai que, a sala já tá arrumada, o cartaz está lá, as taças estão alinhadas, e o tempo começa a fazer o que ele faz de melhor, andar, tic-tac, tic-tac. Hawkins sabe a hora marcada, sabe até que horas, teoricamente, faria sentido esperar alguém. Então a gente pode imaginar ele ali, acompanhando o relógio, talvez olhando para o ponteiro, talvez ouvindo o barulhinho do tempo passando, como quem observa um experimento rolando em câmera lenta. E no lugar de detector sofisticado, que ele tem uma porta. Se ela abrir, algo extraordinário aconteceu. Se ela ficar fechada, o silêncio vira resultado. Os minutos vão passando, e tem uma coisa meio cruel nisso. Porque em festa normal, a gente sempre arruma desculpa para os atrasados. Trânsito, chuva, perdeu o horário, confundiu o endereço. Aqui, essas desculpas não colam. Quem deveria aparecer se fosse o caso não está preso no trânsito, está preso em leis da física. Não é questão de chegar 15 minutos atrasado, é questão de conseguir atravessar décadas de distância temporal. Então cada minuto vazio pesa mais, 5 minutos, 10 minutos, meia hora. A sala continua igual, tudo pronto, mas ninguém cruza aquele limiar. A sensação é que a realidade está respondendo, só que respondendo de um jeito muito discreto, muito britânico, com uma ausência educada. É interessante imaginar o silêncio tomando conta do ambiente. Não é um silêncio qualquer, é aquele silêncio cheio de significado, quase performático. Os balões ainda estão lá, mas agora começam a perder um pouco da graça, como se eles também estivessem esperando alguém puxar assunto. A champanhe continua gelada, mas ninguém toca nas garrafas. É uma espécie de vazio coreografado. Parece fácil dizer ninguém apareceu, mas esse ninguém é justamente o ponto. Em ciência, muitas vezes, a ausência de algo já é um tipo de dado. Não ver uma partícula, não detectar um sinal, não registrar um fenômeno, tudo isso conta uma história. E Hawking, que não era bobo, vê esse vazio com esse olhar. O momento em que ele aceita de fato que ninguém vai vir é quase cinematográfico. Em algum segundo específico daquela noite, a ficha cai. O período em que fazia sentido esperar acabou. A partir dali, ninguém pode mais chegar a tempo de participar da festa como ela existiu naquele intervalo. Dá pra imaginar um suspiro, um sorriso de canto de boca, talvez um comentário espirituoso pra alguém da equipe. Porque em vez de ficar frustrado, tipo, poxa, minha festa flopou, ele já tinha um plano B. Transformar o fracasso social num sucesso conceitual. A festa vazia vira piada. A piada vira metáfora. A metáfora vira quase um mini experimento sobre a própria possibilidade de viajar para o passado. Em algum momento, mais tarde, quando ele vai contar essa história, ele não fala com drama, não faz discurso triste. Ele manda com naturalidade algo do tipo: esperei bastante, mas ninguém veio. E pronto, joga essa frase como quem não quer nada. Só que por trás desse ninguém veio tem uma provocação pesada. Se a viagem no tempo para o passado fosse comum, se fosse só questão de tecnologia avançar, se não tivesse nenhuma barreira fundamental, será que alguém não teria aproveitado essa chance? Um estudante do século DX querendo conhecer Hawking pessoalmente, um fã de ciência com acesso à máquina, um pesquisador curtindo uma oportunidade única de testar a própria invenção, a festa sem convidados vira um jeito simples de perguntar: cadê vocês? O mais legal é como ele trata isso com humor, não como prova absoluta, mas como aquela piadinha que deixa um incômodo no fundo da mente. Ele não sai dizendo: está provado que ninguém jamais viajará no tempo. Não, isso seria simplista demais, não combina com a cabeça dele. O que ele faz é algo mais sutil, pega a imagem da sala vazia e usa como símbolo, como se dissesse: olha, eu fiz o meu melhor, montei o palco, deixei o convite pro futuro e o futuro não respondeu. É quase um meme científico, né, cara? Fácil de lembrar, fácil de repetir. Stephen Hawking fez uma festa para viajantes do tempo e ninguém apareceu. Todo mundo ri, mas a ideia gruda. Se você reparar, tem uma elegância muito grande nesse experimento de resultado negativo. A ciência tá cheia deles. Às vezes você monta uma experiência gigantesca para encontrar uma coisa específica e sai de mãos abanando, não acha a partícula, não acha o planeta, não acha o sinal. Aí você pode olhar e falar: deu errado, ou pode dizer: beleza, agora eu sei que se isso existir,
Não é desse jeito, nem desse tamanho, nem aqui. A festa funciona mais ou menos assim. Ela não prova que viagens no tempo não existem, mas coloca um limite curioso. Se viajantes do tempo forem reais, não é óbvio que eles estejam por aí dando rolê aleatório, respondendo convite de físico famoso. Ou eles não existem, ou têm restrições muito fortes, ou simplesmente não acharam uma boa ideia aparecer. Esse resultado estranho, ninguém, zero, vazio absoluto também é um prato cheio para discussão sobre expectativa humana. Porque no fundo a gente adora a fantasia de alguém do futuro vai descer aqui, explicar tudo, mostrar tecnologia, responder nossas dúvidas. A festa cutuca essa vontade e depois deixa todo mundo no vácuo. Ninguém bate na porta, ninguém traz spoiler do amanhã, e isso é quase uma metáfora de como o universo lida com a nossa curiosidade. A gente pergunta, monta um cenário, oferece champanhe, e o universo às vezes responde só com silêncio. A diferença é que Hawking não se ofende com esse silêncio. Ele pega esse não discreto e incorpora na narrativa dele sobre o tempo. E tem um sabor de ironia cósmica também, né? Porque você tem um dos maiores nomes da física viva naquele momento. Um cara que ajudou o mundo inteiro a pensar sobre buracos negros, singularidades, origem do cosmos. Quando ele resolve fazer um evento em que o futuro todo é convidado, ninguém aparece. É quase engraçado demais para não ser contado depois. Ele poderia ter escondido a história, fingido que nada aconteceu, deixado isso morrer ali. Mas não, ele coloca essa noite no repertório público dele. Vai falando em palestra, em entrevista, em livro. Transforma aquela sala vazia em uma espécie de anedota oficial da física moderna. Isso também mostra a confiança que ele tinha no próprio jeito de usar o humor sem se diminuir. Agora, se a gente olha com calma para esse ninguém veio, dá para brincar com alguns cenários mentalmente. Talvez ninguém tenha vindo porque viagem no tempo simplesmente não é possível, ponto. Talvez a estrutura do universo bloqueie esse tipo de coisa. Talvez as equações até deixem algumas brechas no papel, mas na prática a física trabalhe contra. Nesse caso, a festa vazia é quase uma confirmação intuitiva. Não é prova formal, lógico, mas alinha com essa ideia. Se fosse tão simples assim voltar, alguém, em algum futuro louco, teria feito isso. Outra possibilidade é que a viagem seja possível, mas extremamente limitada. Super cara, super rara, super perigosa. Aí você pensa, tá, entre salvar a humanidade de um desastre e ir na festinha do Hawking tomar champanhe, talvez o pessoal tenha escolhido a primeira opção. Mas repara que ele naquela noite não fecha questão sobre nada disso. O que ele tem é um nada aconteceu. E na ciência, o nada às vezes é justamente o começo da discussão. É bonito pensar que, quando as luzes daquela sala são apagadas, quando os balões começam a murchar, quando a champanhe volta para a geladeira ou é servida para os presentes do agora, o experimento não termina de verdade. Ele continua ecoando. Porque a partir dali, a festa vira história e a história vira ferramenta. Cada vez que alguém ouve essa narrativa, a pessoa é automaticamente jogada nessa pergunta: se fosse possível, eu teria ido? E, depois dessa, vem outra: e se ninguém nunca tiver vindo, será que é porque não dá ou porque não era para saber? Ao transformar a ausência de convidados em piada científica, Hawking faz uma coisa genial. Ele tira o peso místico da ideia de viagem no tempo e coloca no chão, no humor, no cotidiano. Em vez de falar de paradoxo do avô com cara séria, ele conta que fez uma festa flopada. Em vez de levantar a voz para dizer o universo nos impede, ele fala rindo que esperou viajantes do tempo e ninguém apareceu. No fundo, é a mesma discussão, só que numa embalagem muito mais acessível. E justamente por ser leve, a história viaja. Ela vai de boca em boca, de vídeo em vídeo, de livro em livro. E, sem perceber, as pessoas começam a pensar mais criticamente sobre o assunto. Não só como fantasia de filme, mas como problema real de física. Então aquela sala vazia, que em qualquer outro contexto seria só um pequeno fiasco social, vira um ícone. A imagem dos balões sobrando, das taças intactas, do cartaz pronto para receber quem nunca veio, resume quase tudo que a ciência vive o tempo inteiro. A gente prepara o experimento, formula a pergunta, cria o cenário perfeito, e às vezes a resposta é o próprio silêncio. A diferença é que nesse caso, o cara que fez a pergunta era um mestre em transformar silêncio em história. E por isso, mesmo sem um único viajante do tempo entrando pela porta, aquela noite continuou viajando pelo tempo do jeito mais poderoso que a gente conhece, na memória e na imaginação de quem escuta essa história depois. Passam-se alguns anos, a vida segue, a física continua avançando, o mundo vai mudando, e aquela noite estranha em Cambridge podia muito bem ter virado só uma curiosidade guardada num canto da memória, né, cara? Mas não é isso que acontece. Aos poucos, a festa vazia começa a reaparecer, não mais como evento, mas como história. E é aí que a coisa ganha outra camada, porque o Hawking não deixa essa noite enterrada, ele puxa ela de volta sempre que precisa de um gancho perfeito para falar de viagem no tempo, de limites da física, de como às vezes o universo parece dizer não com um sorriso discreto.
Imagina ele numa palestra lotada, teatro cheio, estudantes, curiosos, jornalistas, todo mundo pronto para ouvir aquele mito vivo da ciência. Ele começa falando de buracos negros, singularidade, expansão do universo, essa parte mais pesada, mais densa. Aí de repente ele muda o tom, dá aquela respirada e manda algo tipo: uma vez organizei uma festa para viajantes do tempo. Na hora a plateia já abre um sorriso. Só essa frase já é engraçada por si só, e é exatamente o tipo de abertura que derruba a barreira entre o físico genial e o cara que tá ali conversando de igual para igual com quem veio ouvir. Ele sabe disso. Ele usa isso. Conforme ele conta, a galera ri nos momentos certos. Ri do absurdo da ideia, ri do jeito como ele descreve a preparação, ri da conclusão. Esperei, mas ninguém apareceu. Só que enquanto a risada corre pela sala, a cabeça de todo mundo tá trabalhando. Porque junto com a piada, vem a pergunta implícita. Se ninguém veio, o que isso diz sobre a possibilidade de viajar para o passado? Ele não precisa dar uma aula de relatividade em cima do palco naquele segundo. Ele só joga a experiência, conta como curiosidade e deixa a própria história fazer o trabalho de grudar na memória das pessoas. Anos depois, a galera pode ter esquecido o detalhe técnico de uma equação, mas vai lembrar da festa que ninguém foi. Em entrevistas para TV, acontece algo parecido. O apresentador pergunta sobre viagem no tempo, aquele tema que nunca sai de moda, né? Todo mundo adora. Aí o Hawking, em vez de responder diretamente com segunda teoria tal e aquilo, puxa a festa. Ele conta com aquele tom meio seco, meio irônico. Fiz uma festa, anunciei depois, esperei viajantes do futuro, mas eles me deixaram plantado. O entrevistador ri, a plateia ri, o corte vai pro público, aquela reação de não é possível que ele fez isso, e pronto. Em 2 minutos de conversa, ele conseguiu transformar um conceito extremamente abstrato numa anedota que cabe em qualquer programa, de talk show a documentário sério. Em livros de divulgação, a festa também aparece. No meio de capítulos falando de buracos negros evaporando, de horizonte de eventos, de origem do universo, você encontra lá umas poucas páginas consagradas a essa história. Parece leve, parece quase um intervalo no meio de tanta coisa difícil, mas é justamente esse respiro que faz o leitor continuar. A festa funciona como uma ilha de humor no meio de um oceano de conceitos. E mais do que isso, ela mostra que o próprio autor, esse sujeito que entende de matemática numa profundidade absurda, também sabe rir da própria curiosidade. Isso aproxima demais o leitor. A mensagem que passa é: olha, eu também fico com essas ideias malucas na cabeça, eu também brinco com elas. Outra coisa muito interessante é como essa história vai sendo refinada com o tempo. Toda vez que ele conta de novo, em contextos diferentes, ele ajusta um detalhe, muda a ênfase, coloca uma provocação nova. Em um lugar, ele usa a festa para levantar a hipótese de que não existem viajantes do tempo mesmo. Em outro, ele fala mais da ideia de que talvez o universo tenha mecanismos para impedir paradoxos. Em outro, ele enfatiza o lado cômico, quase como se fosse uma pegadinha que ele mesmo sofreu ao ser ignorado pelo futuro. A essência é a mesma, mas ele brinca com o ângulo. E isso é muito típico de quem entendeu que ciência também é narrativa, né? Que contar bem a história é parte do trabalho. Com o tempo, a festa começa a ganhar vida própria, quase se desprende do Hawking. Outros divulgadores de ciência passam a usá-la em palestras. Professores contam para alunos do ensino médio. Vídeos no YouTube animam a cena, recriam a sala, a mesa, o cartaz. A história vira um case, aquele exemplo clássico que você puxa quando quer falar de viagem no tempo sem se perder em jargão. E em muitos desses casos, a forma como o Hawking reagiu ao fracasso da festa vira a lição principal. Não é só ninguém apareceu. Olha como ele pegou isso e transformou em material didático. No fundo, a galera tá aprendendo física e de bônus aprendendo também um jeito diferente de lidar com frustração científica. Imagina um documentário, por exemplo, daqueles bem produzidos, com trilha sonora, imagens bonitas do universo, animação de galáxias girando. Em um dos blocos, o narrador fala de paradoxos do tempo, aquele lance de voltar e mudar o próprio passado. Aí, em vez de tacar a fórmula na tela, o diretor corta para a reconstrução da festa. A sala elegante, a câmera em slow motion passeando pelas taças, o cartaz na parede e a voz por cima dizendo que Stephen Hawking organizou uma festa para viajantes do tempo e ninguém foi. Em poucos segundos, o espectador entende que ali tem um jeito bem humorado de dizer: talvez não seja tão simples assim mexer com o passado. Essa virada da festa em piada científica também ajuda muito a desmistificar o próprio Hawking. Muita gente olha para figuras como ele e coloca num pedestal inalcançável. Parece que é um ser de outro planeta, que vive só de cálculo e teoria. Quando ele conta essa história, ele se mostra humano, quase infantil na curiosidade. Tipo, vou ver se aparece alguém do futuro. Isso cria empatia. Você pensa: tá, se até o Hawking faz esse tipo de experimento maluco, então talvez não seja tão absurdo eu ficar imaginando essas coisas também. Ele abre espaço para a curiosidade de todo mundo, legitima a imaginação,
e ao mesmo tempo mostra que dá para ser curioso e rigoroso, dá para brincar com as ideias sem abandonar o pé no chão da física. É curioso perceber também como essa história ganha camadas conforme o mundo digital explode. Cortes dessa fala sobre a festa começam a rodar, trechos de entrevistas são recortados, legendados, repostados em tudo quanto é canto. Muita gente conhece primeiro a piada, depois vai atrás da explicação. Às vezes o caminho é esse. Você dá risada de um meme e depois descobre que por trás tem um conceito de relatividade, de causalidade, de proteção cronológica. A festa vira a porta de entrada. A pessoa chega pela curiosidade, fica pela física, e essa era exatamente a ideia do Hawking quando usava humor. Puxar a pessoa pela mão com uma história leve, e quando ela vê, já tá pensando em coisa profunda sem nem perceber. Também rola uma coisa engraçada. A festa começa a ser citada lado a lado com outras imagens clássicas da física moderna. Tipo o gato de Schrödinger, o elevador do Einstein, o demônio de Maxwell. São essas historinhas, esses experimentos mentais que sobrevivem porque tem cara de conto, de fábula. A festa do Hawking entra nesse hall, só que com um diferencial, ela aconteceu de verdade. Não é só imagine se, ele realmente marcou o lugar, realmente preparou o ambiente, realmente esperou, o experimento mental escapou da cabeça e invadiu o mundo real. E justamente por isso a narrativa ganha ainda mais força. Você não está falando de uma metáfora apenas, você está contando um evento histórico com uma camada filosófica por cima. Outro ponto muito forte é como ele usa a história para fazer uma coisa que, para físico, é difícil, admitir limites sem parecer derrotado. Quando ele diz, com certo humor, que ninguém apareceu, ele está basicamente aceitando que, até onde conseguimos enxergar, o universo pode ser bem rígido com essa coisa de voltar para o passado. Mas ele diz isso sorrindo, transformando a constatação em anedota. Isso tira o peso dramático de há coisas que não podemos fazer e coloca numa chave mais leve. A gente tentou chamar o futuro, ele não veio, seguimos em frente. Tem algo de sábio nisso, né? Reconhecer o não da natureza, e em vez de sofrer, usar para fazer todo mundo pensar. E claro, com o passar do tempo, essa história também vai sendo reinterpretada. Tem gente que escuta e pensa, é uma prova contra a viagem no tempo. Tem gente que escuta e acha que é só uma brincadeira sem implicação real. Tem gente que escuta e vê ali um manifesto escondido sobre os limites da tecnologia. E essa multiplicidade de leitura é justamente o que torna a anedota tão rica. Ela não é fechada, não é um recado único. É uma cena que cada um pode usar como lente. O Hawking sabia disso. Ele sabia que, ao colocar a festa no mundo, ele estava criando um símbolo. E símbolos são assim, ganham vidas diferentes em cabeças diferentes. No fim desse trecho da história, o que fica é a imagem desse cara que pega uma noite esquisita da própria vida, um evento que poderia ter sido só um momento meio constrangedor de sala vazia, e transforma em ferramenta de ensino, em piada recorrente, em cartão de visita da física moderna. Sempre que alguém hoje fala, sabia que o Stephen Hawking fez uma festa para viajantes do tempo? Essa frase puxa uma conversa. A pessoa responde, sério? E pronto, a discussão começa. O tema de viagem no tempo sai da ficção pura e entra na física, pela porta da frente, guiado por uma boa história. E tudo porque lá atrás, ele decidiu não guardar aquele silêncio só para ele, mas dividi-lo com o mundo como uma espécie de piada cósmica em forma de experimento. Para entender como a história dessa festa maluca faz algum sentido dentro da física, a gente precisa dar um salto para trás, né, cara? Não é para 2009, é muito antes. Imagina o começo do século XX, um mundo que ainda anda de trem a vapor, as primeiras luzes elétricas tomando as cidades, telefone engatinhando, avião ainda quase um sonho. Nesse cenário, tem um cara quieto, trabalhando no escritório de patentes na Suíça, revisando projetos de máquinas que nem são dele. O nome dele é Albert Einstein. E por fora, ele é só mais um funcionário subalterno. Mas por dentro, a cabeça está numa guerra com a coisa mais básica que a gente acha que entende: o tempo. Até aquela época, o tempo era visto como um pano de fundo rígido, igualzinho para todo mundo, em qualquer lugar. A ideia dominante, herdada do Newton, era meio essa. Existe um relógio universal invisível, marcando os segundos no universo inteiro, como se fosse um metrônomo cósmico. O que muda é o que acontece dentro desse tempo, não o próprio tempo. Einstein, do nada, começa a desconfiar disso. Não só em si, mas tem alguma coisa errada aqui. Em vez de aceitar que o tempo é absoluto, ele começa a perguntar: e se o que a gente chama de ao mesmo tempo depender de quem está olhando? E aí entra o detalhe que muda tudo: a luz. Porque a luz tem essa mania de viajar sempre na mesma velocidade no vácuo, independente de quem está medindo. Parece um capricho da natureza. Se você está parado ou correndo, se a fonte está vindo na sua direção ou se afastando, a luz insiste em vir na mesma velocidade. Isso é contra-intuitivo. E Einstein, em vez de ignorar essa teimosia da luz, decide levar a sério. Ele basicamente diz: tá bom, se a luz não abre mão da velocidade dela, então quem vai ter que ceder é o tempo e o espaço.
Ou seja, a gente é que estava entendendo errado o tabuleiro. Daí nasce a teoria da relatividade especial, de 1905. O nome assusta, mas a ideia central é direta. O tempo não é igual para todo mundo. Ele depende da velocidade com que você está se movendo. Se você pegar dois relógios idênticos e colocar um parado e outro viajando muito rápido, o relógio viajante vai marcar menos tempo quando se reencontrarem. Não é defeito, é a regra. É como se o relógio do corredor ficasse mais preguiçoso enquanto ele corre. Isso significa que, em condições extremas, uma pessoa pode viver menos tempo subjetivo que outra, mesmo que ambas nasçam no mesmo dia. O famoso paradoxo dos gêmeos vem daí. Um gêmeo vai fazer uma viagem perto da velocidade da luz e volta mais novo que o gêmeo que ficou em casa. Olha que maluquice. Sem nenhuma máquina do tempo, sem nenhum portal brilhando, a própria relatividade já está dizendo que viajar para o futuro é em princípio algo permitido pelas equações. Não no estilo filme de ficção, com você entrando numa cabine e sumindo, mas deixando o tempo passar de maneira diferente para pessoas diferentes. Um vai acelerar o relógio, outro vai desacelerar. Isso, na prática, já acontece em escalas pequenas. Satélites em órbita, por exemplo, por estarem se movendo rápido em relação à Terra, têm seus relógios correndo num ritmo levemente diferente. O sistema de GPS precisa corrigir isso, senão o mapa erra sua posição. Ou seja, o efeito não é só filosofia, é engenharia. Só que Einstein não parou na velocidade. Alguns anos depois, ele foi cutucar outra coisa que todo mundo achava que entendia: a gravidade. Newton dizia que gravidade era uma força invisível que puxa dois corpos um em direção ao outro. Einstein olha para isso e propõe outra imagem. E se o que a gente chama de gravidade for, na verdade, a curvatura do espaço e do tempo causadas pela presença de massa e energia, em vez de imaginar um fio invisível ligando objetos, ele imagina um lençol elástico sendo deformado por bolas pesadas. Onde o lençol afunda, outros objetos escorregam naquela direção. Essa visão faz o tempo deixar de ser só uma linha e virar parte de um tecido flexível, o espaço-tempo. Quando você junta espaço e tempo numa coisa só, começa a acontecer um negócio muito interessante. A gravidade também mexe com o relógio. Em regiões de gravidade mais forte, o tempo passa mais devagar. De novo, não é impressão, não é efeito psicológico, é físico mesmo. Um relógio no topo de uma montanha e um relógio ao nível do mar não marcam o mesmo tempo exato se você comparar com precisão absurda. O de baixo, mais perto do centro da Terra, onde o campo gravitacional é um pouco mais forte, vai rodar mais devagar. É pouco, mas existe. Então a regra fica mais geral. O tempo depende tanto da velocidade quanto da gravidade. A partir daqui, a ideia de que o tempo é rígido desaba de vez. Tempo vira algo elástico, que pode se esticar, se comprimir dependendo de como e onde você está. É como se cada pessoa estivesse carregando a sua própria linha de tempo particular, seu tempo próprio, e o que a gente chama de agora universal seja uma aproximação grosseira. Isso abre uma porta enorme na matemática para coisas que até então só moravam em conto de ficção, trajetórias no espaço-tempo que permitem ir de um ponto do passado até um ponto do futuro, sem seguir o fluxo padrão. As equações começam a admitir soluções exóticas, em que uma linha de tempo se enrola, se fecha, se torce. Einstein mesmo não estava pensando em máquina do tempo, festa com viajantes temporais, nada disso. Ele queria entender órbita de planeta, luz desviando perto do Sol, essas paradas. Mas quando você mexe nas fundações, inevitavelmente coisas inesperadas aparecem. Buracos negros, por exemplo, surgem como soluções extremas da relatividade geral. Regiões em que a gravidade é tão absurda que o tempo, visto de fora, parece parar na borda. Um relógio caindo em direção a um buraco negro, do ponto de vista de quem está longe, vai desacelerar, até congelar ali no horizonte de eventos. Do ponto de vista de quem cai, o filme é outro, de novo. O tempo revela essa cara relativa, inclinada, dependente da trajetória. Tudo isso prepara o terreno para a pergunta que vem depois. Se o tempo pode andar em ritmos diferentes, se o espaço pode se curvar, se a gravidade pode distorcer relógios, será que não existe alguma configuração extrema, alguma combinação maluca de velocidade, massa e energia que permita um atalho temporal? Essa é a semente da conversa moderna sobre viagem no tempo. Não é alguém virando um botão mágico, é gente olhando para a matemática da relatividade e percebendo que o espaço-tempo não é uma estrada reta, é um tecido que pode, em tese, ser dobrado de maneiras bizarras. Um jeito intuitivo de ver isso é imaginar duas pessoas separadas por uma grande distância no espaço. Se o espaço é reto e rígido, você tem que andar tudo aquilo, ponto final. Mas se esse espaço pode ser curvado, dobrado, talvez exista um caminho mais curto, uma espécie de túnel ligando dois pontos. Com o tempo é parecido. Se a geometria do espaço-tempo permitir caminhos que se fecham sobre si mesmos, uma linha de mundo que sai do seu presente e volta para o seu passado, você tem, matematicamente, um loop temporal.
Isso é o tipo de coisa que começa a pipocar quando físicos decidem explorar as equações até o limite, sem medo de tropeçar em soluções estranhas. Só que é importante notar o seguinte: a primeira ruptura, o primeiro estalo de que o tempo é maleável, não veio de ficção, veio do tal cara no escritório de patentes, lá atrás. A jornada até a ideia de festa para viajantes do tempo começa com esse momento em que Einstein diz, basicamente, talvez o relógio não seja um deus absoluto. Talvez ele seja só mais um personagem da história. Depois disso, tudo que vem buracos negros, dilatação temporal, discussões sobre viagem no tempo, é consequência de levar essa suspeita a sério. E é por isso que quando hoje a gente fala de visitar o futuro ou de tentar voltar ao passado, o nome dele inevitavelmente aparece como ponto de inflexão. Outro detalhe legal é perceber como essas ideias foram, aos poucos, deixando de ser pura teoria e virando algo que a tecnologia precisa lidar na prática. Quando você usa o GPS do celular, por exemplo, ele depende de sinais de satélites que giram ao redor da Terra. Esses satélites estão em um regime de velocidade e gravidade diferente do seu. Se os engenheiros ignorassem a relatividade, em poucos minutos, o sistema de posição estaria todo descalibrado. Então, de um jeito discreto, a teoria do Einstein está sendo usada para corrigir o tempo medido lá em cima em relação ao tempo medido aqui embaixo. Isso é quase uma mini prova experimental de que aquela conversa de tempo diferente não é devaneio. Ao longo do século XX, conforme essas coisas vão sendo testadas e confirmadas, a comunidade científica vai aceitando que o tempo não é esse rio uniforme e imutável que a gente imaginava. Ele é mais para um lago gelatinoso que pode ser empurrado, deformado ou remexido. Quando Hawking aparece, décadas depois, ele já encontra esse cenário montado. Espaço-tempo curvo, buracos negros previstos, dilatação temporal medida. O jogo já não é mais perguntar o tempo é relativo? Isso meio que está resolvido. A pergunta passa a ser se o tempo é tão flexível assim, até onde dá para ir com isso sem quebrar o universo. E é nessa linha que surgem as especulações mais ousadas, os tais atalhos, túneis e curvas fechadas. Mas tudo começa lá atrás, com aquele sujeito olhando para a luz e ousando dizer: se ela não muda, quem muda é o resto. A partir do momento em que o pessoal aceita que o tempo não é esse relógio duro igual para todo mundo, a imaginação dos físicos ganha um combustível novo, né, cara? Porque aí a galera olha para as equações da relatividade e pensa: tá, se o espaço-tempo pode se curvar, torcer e afundar, será que não dá para fazer um atalho? É mais ou menos como pegar um mapa de papel. Se você olha ele plano, duas cidades parecem longe pra caramba. Mas se você dobra o mapa de um jeito específico, essas cidades encostam. A pergunta passa a ser: será que o universo em algum nível permite dobradinhas desse tipo, não só no espaço, mas no espaço-tempo inteiro? É nesse clima que começam a aparecer as ideias que muita gente chama de malucas, mas que no papel saem direitinho das equações. Um dos exemplos clássicos é o tal do buraco de minhoca. O nome já é meio engraçado, né? A imagem é simples. Imagina uma maçã e uma minhoca atravessando por dentro, abrindo um túnel entre a casca de um lado e a casca do outro. Em vez de andar pela superfície toda, ela corta caminho por dentro. No espaço-tempo, um buraco de minhoca seria algo assim, um túnel ligando duas regiões distantes, talvez até em épocas diferentes. Não é portal de fantasia, é solução matemática. A relatividade permite esse tipo de geometria bizarra. O primeiro rascunho disso aparece quando o pessoal analisa certos tipos de soluções das equações do Einstein, aquelas ligadas a buracos negros. Tem aquela ideia de ponte ligando duas regiões do espaço, que ficou conhecida como ponte de Einstein-Rosen. A princípio, é um objeto extremamente instável, que colapsa rápido demais. Mas a semente está ali. As equações não proíbem completamente a existência de túneis entre regiões diferentes do espaço-tempo. O que o pessoal começa a fazer depois é perguntar: beleza, e se, em vez de deixar isso só como curiosidade matemática, a gente tentar imaginar um buraco de minhoca transitável, por onde alguém pudesse passar sem ser destruído? Aí entra outro ingrediente estranho: matéria exótica. Para manter um túnel desses aberto, sem ele fechar imediatamente sob o próprio peso gravitacional, as contas pedem algo com energia negativa, uma espécie de antigravidade local. É aí que começa o lado mais viajandão da história. Matéria sim, em grande quantidade, ninguém nunca viu no universo. Existem efeitos quânticos que produzem situações meio parecidas, tipo o famoso efeito Casimir, onde aparecem energias negativas em escalas minúsculas, mas nada perto do necessário para sustentar um túnel por onde passa uma nave, uma pessoa, uma estação inteira. Então a situação fica assim: no papel, com as contas certinhas, existe um cenário. No mundo real, faltam ingredientes. Mesmo assim, físicos como Kip Thorne e outros se divertiram bastante explorando essas possibilidades. Eles montam modelos teóricos, fazem contas do tipo: quanto tempo alguém levaria para atravessar, como ficaria o relógio de quem entra, que tipo de efeitos estranhos apareceriam. E é nessa hora que o papo de viagem no tempo pode entrar de carona. Porque se um buraco de minhoca liga duas bocas em regiões diferentes do espaço-tempo,
é possível, em certos arranjos, que uma boca esteja adiantada em relação à outra. Você poderia, em tese, entrar num lado e sair no outro antes de ter entrado, do ponto de vista de um observador externo. Olha a confusão armada. Além dos túneis, os próprios buracos negros começam a ser vistos como laboratórios conceituais para essas maluquices. Um buraco negro em rotação, por exemplo, tem uma geometria mais complicada que aquele buraco negro paradinho idealizado. Surgem soluções de espaço-tempo com regiões onde, matematicamente, trajetórias podem se curvar tanto que formam loops temporais, as tais curvas temporais fechadas. É como se você pudesse seguir em frente e, sem perceber, dar a volta e cair no seu próprio passado. De novo, a pergunta não é como construir isso numa garagem, mas o universo permite que essas estruturas existam de verdade ou ele dá um jeito de impedir? E, paralelamente a tudo isso que vem da relatividade, tem uma outra frente de ideias que mexe com o nosso senso de realidade, universos paralelos. Aí a origem não é a gravidade, é a mecânica quântica. Em uma interpretação específica, a dos muitos mundos, cada decisão, cada evento quântico, criaria ramificações diferentes da realidade. Em uma delas você virou à esquerda, na outra à direita, em outra tropeçou, em outra não tropeçou. Não é viagem no tempo no sentido clássico, mas é uma forma de falar de múltiplas linhas de história existindo em paralelo. A galera, claro, começa a brincar com a ideia. E se viajar no tempo, na verdade, significar pular de uma dessas linhas para outra, em vez de mexer na mesma? Você percebe que tudo vai ficando cada vez mais estranho, mas ainda assim dentro de um arcabouço lógico. Não é chute total. Os físicos não estão simplesmente inventando qualquer coisa. Eles pegam equações que já descrevem muito bem o que a gente observa, órbitas de planetas, luz de galáxias distantes, relógios atômicos, e perguntam, se eu extrapolar isso até o limite, o que mais aparece como solução? E aparecem essas coisas: buracos de minhoca, universos com rotação global, geometrias onde o tempo se dobra sobre si mesmo. É como se as equações tivessem várias respostas, algumas parecendo muito com o nosso universo, outras lembrando ficção científica. A diferença é que na ciência, você não pode se apaixonar por todas as soluções só porque elas são bonitas ou legais. Precisa ver se elas são compatíveis com o que a gente mede, se são estáveis, se respeitam outras leis conhecidas. Muitas das configurações que permitem viagens no tempo do tipo ir para o passado e voltar, exigem condições tão extremas, tanta matéria exótica, tanta engenharia cósmica, que provavelmente jamais vão existir de forma natural. E mesmo que uma civilização absurdamente avançada tentasse fabricar algo assim, ainda tem o problema das consequências, paradoxos, instabilidades, efeitos quânticos que podem destruir a estrutura inteira antes de alguém terminar a travessia. Mesmo assim, esse tipo de exploração teórica é valioso pra caramba, porque quando você força as equações até o ponto em que elas permitem essas situações malucas, você consegue ver onde talvez falte alguma peça, alguma regra, que a gente ainda não descobriu. Às vezes o surgimento de uma solução doida demais indica que a teoria atual é incompleta, que precisa ser corrigida quando os efeitos quânticos da gravidade forem incluídos de verdade. Então buracos de minhoca, universos paralelos, curvas temporais fechadas, tudo isso funciona também como laboratório mental, lugar para testar limites da física, ver onde ela começa a dar sinais de que algo mais profundo está escondido. E claro, enquanto isso tudo acontece no papel, a cultura vai pegando essas ideias e transformando em história, filme, série, quadrinho. O físico escreve um artigo sobre uma métrica de espaço-tempo que permite atalhos. O roteirista lê, entende metade, aumenta o resto e pronto. Tem portal, tem máquina, tem personagem chegando antes de sair. Mas lá na origem mesmo, tem sempre aquela postura meio ambígua dos cientistas. De um lado, encantados com as possibilidades matemáticas, de outro, desconfiados com a pulga atrás da orelha, achando que o universo real talvez seja mais rígido, mais careta do que as equações isoladas sugerem. É nesse equilíbrio entre fascínio e ceticismo que essas hipóteses mais malucas sobrevivem, como possibilidades abertas, esperando uma de duas coisas, ou evidências de que algo parecido existe, ou uma teoria maior que diga, de forma mais firme, até aqui você pode ir, daqui pra frente o tempo não negocia. Chega um ponto nessa conversa em que a gente tem que puxar o freio, né, cara? Porque até aqui a coisa tava indo num crescendo meio empolgante. Tempo elástico, espaço que entorta, buraco de minhoca, atalhos, universos paralelos. Parece que se deixar, daqui a pouco qualquer um monta uma máquina do tempo na garagem. E é justamente nessa hora que entra uma ideia do próprio Hawking que muda o tom da brincadeira, a tal da conjectura da proteção cronológica. O nome é pomposo, mas a pergunta por trás dele é bem direta. Será que o universo deixa mesmo mexer no passado, ou ele tem um sistema de segurança embutido para impedir esse tipo de bagunça?
Para entender por que alguém pensaria no antivírus temporal, a gente precisa olhar para os paradoxos que surgem quando você leva a sério a ideia de viagem para o passado. O mais famoso é aquele clássico, quase piada. Você volta no tempo e impede o nascimento do seu avô. Se o seu avô não tem filhos, seus pais não nascem. Se seus pais não nascem, você não existe. Se você não existe, você não volta no tempo. Se você não volta, seu avô vive normalmente. E pronto. Você caiu num loop lógico. É o tipo de coisa que faz a mente travar. E isso é só a versão família no interior. Quando você começa a pensar em escalas maiores, mudar guerras, impedir descobertas, salvar ou destruir civilizações, o nó fica ainda mais feio. Além desse paradoxo destrutivo, tem outros mais sutis, os chamados paradoxos de Bootstrap, em que uma informação ou um objeto parece surgir do nada. Imagina que você recebe, do nada, um manual completo para construir uma máquina do tempo, vindo de um viajante do futuro. Você segue o manual, constrói a máquina, viaja para o passado e entrega o mesmo manual para você mesmo, mais jovem. De onde veio aquela informação original? Quem foi o primeiro a escrever? Parece que ela fica presa num ciclo fechado, sem origem clara. A física em geral não gosta desse tipo de coisa, porque quebra aquele princípio básico de que tudo tem uma causa bem definida em algum ponto. Hawking olha para esse zoológico de paradoxos e começa a desconfiar de uma coisa. Talvez o fato de as equações permitirem certas soluções exóticas não signifique que o universo tenha dado carta branca para elas existirem de verdade. Ele começa a pensar que pode haver um mecanismo natural, talvez ligado a efeitos quânticos, que veda qualquer tentativa de criar curvas temporais fechadas em grande escala. A conjectura da proteção cronológica é, em essência, essa aposta. A natureza conspira para proteger a ordem dos acontecimentos, para evitar que o passado vire um brinquedo na mão de civilização avançada. Um dos argumentos que ele usa vem justamente do encontro entre relatividade e mecânica quântica. Quando você tenta criar cenários com viagem ao passado, usando coisas como buracos de minhoca, por exemplo, e começa a levar em conta os efeitos quânticos do vácuo, aparecem termos meio assustadores nas contas. Em muitas dessas configurações, campos quânticos que normalmente ficam silenciosos começam a crescer de forma descontrolada perto das regiões onde surgiriam as tais curvas temporais fechadas. É como se o próprio vácuo do universo reagisse mal à tentativa de dobrar o tempo demais, gerando uma espécie de explosão de energia que destrói a estrutura antes dela ficar útil. Em termos simples, toda vez que você tenta forçar o espaço-tempo a virar um loop fechado no tempo, a parte quântica da história entra batendo na porta e falando: não, isso aí não vai ficar estável. Hawking interpreta isso como um sinal de que existe uma tendência natural da física a evitar esses cenários. Ele não está dizendo é impossível em qualquer circunstância imaginável, até porque conjectura não é prova matemática, mas está jogando a aposta para esse lado. O universo é, no fundo, mais cuidadoso com a sua linha do tempo do que as soluções mais exóticas sugerem. Essa postura é quase uma versão temporal daquelas ideias de censura cósmica que aparecem em relatividade. Tem uma hipótese famosa que diz que certas regiões muito absurdas, tipo singularidades nuas, ficam sempre escondidas atrás de horizontes de eventos, para não bagunçar o resto do universo. Na proteção cronológica, o espírito é parecido. Se algo ameaça criar um mecanismo funcional de viagem para o passado, surgem instabilidades, divergências, barreiras físicas que tornam o mecanismo inviável antes que ele cause problemas macroscópicos. É como se o cosmos tivesse um firewall contra paradoxos. Agora, claro, isso não impede ninguém de continuar brincando com as equações, né? Os teóricos seguem procurando brechas, cenários específicos, condições especiais em que talvez, só talvez, daria para driblar esse instinto de proteção da natureza. Mas conforme você vai empilhando restrições, precisa de matéria exótica, precisa de controle absurdo sobre gravidade, precisa evitar explosões quânticas. A sensação que vai ficando é: tá, dá para escrever, mas construir é outra conversa. Hawking está mais interessado nessa mensagem geral do que nos detalhes de cada configuração. Ele olha o panorama e diz: entre permitir paradoxos e barrar esse tipo de coisa, parece que as leis da física preferem a segunda opção. E aí, cara, entra um ponto muito interessante. Como transformar essa ideia relativamente abstrata num jeito simples de falar para todo mundo. Na linguagem do físico, isso vira artigo, equação, integral divergente, gráfico de energia explodindo perto da região causativamente problemática. Na linguagem do divulgador Hawking, isso vira história. E uma das histórias que ele escolhe para ilustrar essa intuição é justamente aquela brincadeira da festa marcada esperando visitantes do futuro. Ele conta aquilo não como prova formal, ele sabia muito bem que não é, mas como se fosse uma piada que conversa com a conjectura dele. Tipo, olha, eu até deixei um ponto marcado no passado, bem fácil para qualquer viajante localizar.
e no fim ninguém veio. Talvez o universo esteja realmente protegendo sua cronologia. A festa, nesse contexto, vira quase um símbolo visual da proteção cronológica. A sala vazia representa essa ideia de que o passado, pelo menos até onde a gente consegue enxergar, permanece fechado para interferências diretas. Não adianta mandar convite até o futuro, não adianta deixar o endereço escancarado. Se a natureza tiver mesmo essa trava interna, ninguém vai conseguir atravessar de lá para cá. É claro que, no fundo, a gente sabe que o argumento sério está nas contas, nos cálculos de efeitos quânticos, nos modelos teóricos. Mas, para o público em geral, a imagem que fica é: Hawking apostou que o universo não deixa bagunçar a linha do tempo, e a festa silenciosa é o cartão postal dessa aposta. Outro aspecto curioso dessa conjectura é que ela coloca um limite filosófico bem forte no nosso sonho de consertar o passado. Se a proteção cronológica estiver certa, todo aquele imaginário de ir lá, impedir um desastre, salvar alguém, refazer uma decisão, fica confinado à ficção. O máximo que a física parece permitir com mais tranquilidade é mexer no futuro, acelerar o seu próprio tempo, usar dilatação temporal para pular adiante, coisas assim. O passado, por outro lado, vira algo parecido com um arquivo só de leitura. Você pode estudar, pode reconstruir pela luz que chega, pelas marcas que ficaram, mas não pode reescrever a sessão. Hawking gostava desse tipo de conclusão porque ela encaixa bem com um jeito mais amplo de ver o universo, como um sistema que, apesar de conter regiões extremas e bizarras, ainda obedece a uma certa sanidade causal global. Se qualquer coisa pudesse mexer no próprio passado à vontade, a noção de causa e efeito ia para o espaço. Em vez de histórias coerentes, a gente teria linhas do tempo se remendando, sumindo, reaparecendo. É possível inventar narrativas em que tudo isso fica coerente, claro, principalmente usando aquelas ideias de multiverso. Linhas alternativas, ramificações de realidade, mas, do ponto de vista da física que ele defendia, a solução mais elegante era apostar que o próprio universo não deixa a bagunça começar. E isso não significa tirar toda a graça da viagem no tempo, não. Significa meio que mudar o foco. Em vez de sonhar com voltar para apertar replay, a física séria começa a olhar com carinho para formas de ir em frente de maneiras não triviais. Hibernar numa nave que se move perto da velocidade da luz, viver perto de um campo gravitacional intenso, onde o tempo passa mais devagar, coisas assim. O futuro continua aberto, múltiplo, cheio de possibilidades. O passado continua lá, firme como registro. A conjectura da proteção cronológica é, de certa forma, a tentativa do Hawking de colocar esse recado de forma organizada. Até onde sabemos, o universo parece gostar da sua linha narrativa sem remendos brutais. Quando ele falava disso em público, ele costumava misturar a parte técnica com ironia. Do tipo, parece que não teremos problema com turistas do futuro aparecendo do nada. É uma forma leve de resumir a ideia. Se houvesse alguma maneira fácil, estável e segura de voltar no tempo, talvez o presente estivesse lotado de gente vinda de eras diferentes, querendo ver eventos famosos, tirar foto com figuras históricas, fazer turismo temporal. O fato de não observarmos nada parecido casa bem com essa visão de que o universo de alguma forma barra esse tipo de tráfego. A proteção cronológica vira então uma conjectura que não só nasce das contas, mas também conversa com essa observação informal. Nosso mundo não parece um terminal de ônibus de timeline. No fundo, o que essa parte da história mostra é esse movimento curioso. A física abre portas malucas com as equações, se empolga com buracos de minhoca e loops temporais. Mas depois vem alguém, olha o conjunto mais de longe, e diz, calma, talvez o próprio universo tenha regras não escritas que estão faltando aqui. Hawking foi um dos caras que tentou colocar essas regras em palavras, mesmo sabendo que, por enquanto, elas são mais uma boa aposta teórica do que uma certeza absoluta. E ele escolheu fazer isso não só com artigos e fórmulas, mas também com imagens, piadas, metáforas. A proteção cronológica nesse cenário não é só um conceito técnico, é quase um personagem. O segurança invisível do tempo que não deixa ninguém entrar na festa errada da história. Quando a gente pega essa história e gira o ponteiro até hoje, dá pra ver que a festa do Hawking meio que escapou das mãos dele e virou outra coisa, né, cara? Aquela noite silenciosa em Cambridge passou a viver uma segunda vida. Não mais como evento, mas como um mito moderno da cultura nerd e científica. O que antes era só uma anedota contada por ele em palestra, agora aparece como referência em tudo quanto é canto. Documentário, livro, vídeo, podcast, thread de internet. Se você hoje joga Stephen Hawking Time Travel Party num buscador da vida, o que não falta é gente recontando essa mesma cena com ângulos diferentes. Animação, trilha dramática, piada, teorias malucas. Imagina, por exemplo, um documentário atual sobre o tempo, aqueles bem produzidos, com tomada aérea de cidade à noite, voz grave narrando, música meio ambiente no fundo. Em algum ponto, o roteiro precisa de uma história que capture a atenção. Aí o narrador baixa o tom e solta. Em 2009, Stephen Hawking organizou uma festa, mas só mandou os convites no dia seguinte. Na tela,
reconstrução da sala, lustre, taças, cartaz na parede. O espectador que nunca ouviu isso pensa, não, pera, como assim? E é exatamente essa quebra de expectativa que segura a pessoa no sofá. A festa virou aquele bloco obrigatório que aparece sempre que se fala de viagem no tempo em linguagem mais popular. Nos livros de divulgação científica, a situação é parecida. Tem capítulo explicando relatividade, outro falando de buracos negros, aí chega uma parte sobre paradoxos temporais e pronto. Lá vem um parágrafo sobre Hawking e sua experiência social com o futuro. Alguns autores usam a história para abrir capítulo, outros para fechar. Uns tratam mais como piada, outros como metáfora filosófica. Mas a imagem tá lá, repetida em idiomas diferentes, passando de tradução em tradução. Um adolescente na América Latina, outro na Europa, outro na Ásia, todos cruzando com a mesma cena de uma sala decorada, esperando visitantes que nunca chegam. E, por tabela, cruzando com a pergunta que acompanha essa cena. Se fosse possível, por que ninguém veio? Na escola e na faculdade, a festa também começa a ser usada como exemplo. O professor de física, às vezes cansado de ver a turma bocejando quando ele fala relatividade geral, puxa do nada. Vocês sabiam que o Stephen Hawking fez uma festa para viajantes do tempo? Metade da sala ri, a outra metade ergue a cabeça, o assunto fica menos abstrato. Em aulas de filosofia, então, o negócio rende fácil. Dá para discutir determinismo, livre-arbítrio, paradoxos, causalidade. Tem até professor de redação que coloca a história em prova e manda a galera escrever um texto argumentativo sobre viagem no tempo usando a festa como ponto de partida. Ou seja, aquilo que começou como provocação de um físico com humor afiado acaba virando tema de exercício escolar. Só que é na internet, especialmente em vídeo, que a história encontra o lugar perfeito para se espalhar. Canais de ciência recontam a cena com animação, simulação em 3D, trilha de suspense. Canais de curiosidade colocam em listas do tipo 10 experiências mais estranhas da história. Canais de comédia fazem sketches imaginando os viajantes do tempo presos no trânsito temporal, perdendo a festa por 2 minutos. Vira material para todos os estilos. E sempre tem aquele momento em que o apresentador olha para a câmera e manda algo na linha. Se viagem no tempo para trás fosse tão tranquila, você realmente acha que ninguém ia dar uma passadinha na festa do Hawking? A pergunta, jogada assim, parece simples, mas é uma versão popular daquele dilema mais formal que os físicos discutem há décadas. Os comentários desses vídeos são um capítulo à parte. Rola de tudo. Tem um cara que escreve, talvez os viajantes tenham aparecido, mas em outra linha temporal. Tem o outro que manda, eles foram, mas ninguém percebeu porque estavam invisíveis. Alguns levam pro lado filosófico. Se alguém no futuro aparecer, será que a gente reconhece? Outros misturam com teoria da conspiração, dizendo que os viajantes até apareceram, mas tudo foi abafado, apagado, escondido. A caixinha de comentário vira quase um laboratório informal de imaginação coletiva sobre o tema. E isso mostra uma coisa muito legal. Como uma história bem contada consegue servir de gatilho para pessoas comuns brincarem de físico teórico por alguns minutos. A cultura nerd, então, abraça essa festa de um jeito muito próprio. Começam a pipocar camisetas com frases do tipo I didn't go to Hawking's party. I'm obeying chronology protection. Ou I'm late for Hawking's time traveler's party. Tem caneca estampando cartaz. Welcome, time travelers. Pôster estilizado com a data da festa como se fosse flyer de show underground. Adesivo para notebook. Em convenção de quadrinhos e ficção científica, você encontra mesa de artista vendendo arte inspirada nessa cena. Ela entra pro mesmo panteão de referências que DeLorean de Volta para o Futuro, A Tarde de Doctor Who, o Flux Capacitor, essas coisas que todo mundo reconhece com um meio sorriso. Em RPG e jogos de tabuleiro, a referência também aparece. Tem mestre que começa a campanha com os personagens recebendo um convite atrasado para uma festa de viajantes do tempo, claramente inspirado no Hawking. E dali desenrola uma trama inteira. Tem jogo que usa o nome da festa como piada interna, cenário e missão. A história vira aquele tipo de piada recorrente que todo mundo do meio entende. Você joga a frase Festa do Hawking numa mesa de gente que curte ciência e cultura geek. E não precisa explicar muito mais. É quase um atalho linguístico para aquela ideia maluca de testar viagem no tempo com bom humor. Junto com isso, a narrativa da festa começa a se misturar com outro questionamento clássico da ciência moderna. O tal do paradoxo de Fermi, aquela pergunta, se o universo é tão grande e tão velho, onde estão todos? Muita gente faz o paralelo direto. Se viagem no tempo fosse algo acessível em algum ponto da história do universo, não deveríamos ver sinais disso? A festa do Hawking vira uma mini versão do paradoxo. Se fosse possível voltar, por que ninguém voltou? Em discussões mais sérias, isso vira argumento sobre restrições físicas, sobre a tal proteção cronológica. Em discussões mais soltas, vira meme. Nem ET, nem viajante do tempo, a gente tá largado mesmo. Outra coisa curiosa é como essa história serve para medir o nível de realidade que as pessoas atribuem à viagem no tempo. Tem gente que, ao ouvir sobre a festa,
muda um pouco de postura. Antes achava que viajar para o passado era só questão de tempo e tecnologia. Depois de ouvir que Hawking fez um convite explícito para o futuro e foi solenemente ignorado, a pessoa começa a considerar mais a possibilidade de que talvez o universo seja mais chato com isso do que os filmes sugerem. Não é que a festa prove alguma coisa, mas ela deixa uma pulguinha. E essa pulguinha acompanha o cara quando ele vê, lá na frente, um vídeo falando de buraco de minhoca ou lê uma notícia sobre experimento com relógios atômicos. Tudo passa a ser visto com esse pano de fundo. Mas ninguém apareceu na festa. Para os divulgadores mais novos que cresceram já ouvindo essa história, a festa vira ferramenta pronta. Você tem um roteiro sobre relatividade para escrever? Em vez de começar com fórmula, você abre com festa. Você tem um podcast sobre paradoxos temporais? Em vez de começar com avô, você começa com Hawking e seus balões solitários. A imagem é forte, engraçada, fácil de entender. Ela dá rosto e cenário para um debate abstrato. E o que é divulgação científica se não isso? Pegar um negócio invisível, cheio de símbolo e grudar numa imagem concreta da vida real. Nesse sentido, a festa cumpre um papel quase pedagógico. Ao mesmo tempo, é legal perceber que a história nunca vem sozinha. Quase sempre que alguém conta a festa, engata em seguida a pergunta-chave. Se fosse possível voltar no tempo, por que a gente não vê ninguém aparecendo em momentos marcantes da história? A festa é só um exemplo específico, quase uma versão compacta dessa questão geral. Em muitos vídeos, depois de mostrar Hawking esperando e ninguém vindo, o roteiro abre para outras possibilidades. Talvez a viagem só funcione a partir do momento em que a máquina é ligada. Talvez haja regras que impeçam interferência direta. Talvez quem viaja vá para outras linhas temporais. A festa então não fecha a discussão, ela abre várias portas. Tem também todo um lado mais emocional disso tudo. Para muita gente, principalmente mais jovem, a primeira vez que ouve falar de Stephen Hawking não é por causa de um artigo técnico de 1974 ou de um livro grosso de cosmologia. É justamente por causa da história da festa. O contato inicial é, cara, sabia que teve um físico que fez uma festa para viajantes do tempo? A curiosidade entra pelo lado divertido, leve. A pessoa ri, se interessa, vai atrás de saber quem foi esse maluco, e aí descobre o resto. Buracos negros, radiação, origem do universo. A festa funciona como porta de entrada para a obra toda. Um gesto aparentemente simples que, anos depois, acaba sendo a ponte por onde muita gente chega à ciência. E o mais engraçado é que, no meio desse caminho, a história vai ganhando versões. Um vídeo destaca mais o lado filosófico, outro enfatiza o lado piada, outro romantiza a imagem do Hawking esperando sentado, outro exagera nos detalhes da decoração. A essência se mantém, mas as versões variam, como acontece com todo mito moderno. E é isso que transforma a festa em clássico. Ela deixa de ser um fato isolado e passa a ser uma história recontada, reinterpretada, adaptada, encaixada em contextos diferentes. Sempre com o mesmo núcleo. Um cara decide testar o futuro com uma champanhe gelada e um cartaz na parede. E o universo responde com silêncio. Hoje, se você para pensar um pouco, é quase impossível falar de viagem no tempo em tom minimamente sério, misturando ciência e imaginação, sem em algum momento trombar com essa festa. Ela virou aquele ponto fixo na conversa, um exemplo que ajuda a aterrissar ideias. E principalmente carrega a cola uma pergunta que se recusa a ir embora. Se a física, nas equações, parece abrir brechas para curvas no tempo, para atalhos, para túneis, se a nossa imaginação já construiu 1000 histórias com isso, por que, até agora, nesse presente em que você está ouvindo isso, nenhum viajante do futuro bateu na nossa porta com um convite carimbado em 28 de junho de 2009? Essa interrogação fica rodando na cabeça de quem conhece a história, como se a festa ainda estivesse acontecendo, em algum canto da memória do universo, esperando uma resposta que por enquanto não veio. E aí quando a gente chega nesse ponto da história, fica aquela pergunta martelando na cabeça, né, cara? Beleza, ninguém apareceu na festa. Mas será que isso realmente significa que ninguém pôde aparecer? Ou será que a gente está olhando só uma partezinha da história e o resto ficou escondido? É aqui que começa a parte divertida. Brincar com as explicações alternativas. Fazer aquele exercício de imaginação guiada, como se a gente fosse advogado de defesa dos viajantes do tempo. Tipo assim, calma, talvez eles tenham um motivo muito bom para ter dado o bolo no Hawking. Uma das primeiras possibilidades é quase óbvia, mas nem sempre a gente presta atenção nela. Talvez a viagem no tempo exista, sim, mas só no sentido de ir para frente, nunca para trás. Ou seja, não tem como voltar para 2009, mas tem como avançar para 2500, 3000, por aí. Isso não é tão absurdo assim, porque a própria física, com aquela história de relatividade e dilatação do tempo, já meio que autoriza esse pular para o futuro. Você entra numa situação extrema, perto de um buraco negro, ou viaja numa nave quase à velocidade da luz. E pronto, o seu relógio passa devagarinho comparado ao da galera que ficou.
Quando você volta, anos, séculos podem ter passado para eles, e pouco tempo para você. Então talvez o universo tenha uma política do tipo: olha, você até pode acelerar o seu futuro, mas desfazer o passado, aí já é demais. Se for assim, a festa do Hawking já nasce condenada ao fracasso por um detalhe de regra cósmica. Ele marcou um ponto no passado e esperou alguém voltar. Mas se as leis fundamentais só deixam a gente ir pra frente, não tem como nenhum viajante responder ao convite. Não importa se em 3000 a humanidade está pulando entre estrelas, se tem cidade em Marte, se a gente virou quase imortal. 28 de junho de 2009 continua sendo uma tela já pintada, que ninguém consegue alcançar de novo. A gente pode imaginar o Hawking sentado ali, marcando uma reunião com uma função do universo que simplesmente não existe, retornar na instante passado. Você pode até clicar no botão, mas a função não está implementada. Outra linha de pensamento é menos lei da natureza e mais tragédia histórica. Talvez a viagem no tempo exigisse um nível tão absurdo de tecnologia, energia, organização, que a humanidade simplesmente nunca chegue lá. Ou porque se autodestrói antes, ou porque bate num limite prático insuperável. Tipo, para fazer um túnel temporal, você precisa de energia maior do que a energia disponível no planeta inteiro. Aí imagina a cena. Lá na frente, um físico brilhante finalmente prova, em papel, que existe uma forma real de voltar no tempo. A comunidade vibra, os engenheiros começam a tentar, e percebem que para botar aquilo de pé, precisariam de um sol inteiro como bateria. O projeto morre ali, no orçamento. Tecnicamente possível, operacionalmente inviável. Nesse cenário, o convite do Hawking virou uma carta guardada numa gaveta que ninguém nunca teve recurso de fato para responder. Também dá para ser ainda mais dramático. Talvez a civilização que poderia desenvolver esse tipo de tecnologia nunca chegue a amadurecer. Guerras, colapso climático, pandemias, catástrofes cósmicas, escolhe o seu apocalipse favorito. A linha do tempo vai até um certo ponto e corta. Não aparece ninguém na festa porque simplesmente a turma do futuro morre antes de ter tempo de inventar o brinquedo. É um jeito meio amargo de olhar, mas que muita gente considera quando pensa em escalas longas. O silêncio na festa vira então quase um lembrete discreto de que o futuro não é garantido. O convite existe, mas o destinatário nunca chegou a nascer ou a sobreviver o suficiente para abrir o envelope. Agora tem uma explicação que é quase mais inquietante. E se a viagem no tempo existir, sim, mas com uma regra rígida de não interferência, tipo o código de conduta de uma agência de turismo temporal. Você até consegue observar o passado, circular por ele, mas não pode mexer em nada que altere a sequência dos acontecimentos. Nada de empurrar borboleta, nada de salvar ninguém que morreu, nada de avisar que vai cair meteoro. Nesse caso, mesmo que viajantes do tempo vejam o cartaz do Hawking em algum tipo de registro histórico interativo, eles podem ser proibidos de aparecer ali, porque a simples presença deles já mudaria muita coisa. Notícia em jornal, foto, relato. A festa, na linha original, foi vazia, então ela precisa continuar vazia, por coerência com a própria história. Imagina um manual de viajante do tempo bem nerd, com uma regra escrita assim: eventos marcadores de discussão pública sobre cronologia devem permanecer inalterados. A festa do Hawking seria quase uma área de preservação histórica. Os viajantes podem observar de longe, igual turista que visita ruína arqueológica por cima de uma passarela de vidro, mas não podem entrar na cena e falar: eu vim do ano 4120. Tudo bem reguladinho, cheio de burocracia temporal, talvez existam até penalidades severas para quem quebre as regras. Aí de repente a gente começa a ver o silêncio daquela noite não como falta de interesse, mas como resultado de um código ético rígido que a gente nem sonha que possa existir. E se a gente empurrar mais na direção da ficção, dá para imaginar ainda outro cenário. A viagem no tempo existe, é até relativamente comum num futuro muito distante, mas cada salto para o passado cria uma ramificação nova, uma linha paralela. Ou seja, se alguém decidisse ir à festa do Hawking, ele até apareceria, sim, só que num 2009 alternativo, numa versão da realidade que se desprende da nossa. Na nossa linha, aquela em que você está ouvindo essa história, ninguém entrou pela porta. Num outro ramo, no universo irmão, a sala talvez tenha ficado agitada, cheia de gente com roupas estranhas, chips implantados, idiomas novos. O Hawking dessa outra linha teria assistido ao experimento acontecer de verdade. Só que a gente preso aqui nunca recebe essa informação. Para o nosso filme, a sala continua vazia, obediente à cronologia que a gente conhece. E tem ainda as hipóteses mais bem-humoradas, que a galera adora levantar. Talvez os viajantes do tempo tenham vindo sim, mas ficaram invisíveis, em modo fantasma, só observando sem se revelar. Imagina uma tecnologia em que você consegue estar presente no ambiente, registrar tudo, ouvir tudo, mas sem interagir com a matéria. Uma espécie de realidade aumentada extrema. Pro Hawking de 2009, a sala está vazia.
para os turistas temporais de 2600, ela tá lotada, porque eles estão conectados ali pela interface temporal, assistindo a cena como quem entra num museu interativo. O cartaz Welcome Time Traveles vira uma piada interna desse pessoal. Lembra quando a gente foi na festa do Hawking e não pôde falar com ele? Tem também a possibilidade mais humana de todas. E se os viajantes do tempo simplesmente acharam a ideia perigosa, irresponsável ou até cafona, pensa comigo. Lá no futuro, a viagem no tempo é um negócio seríssimo, cercado de protocolo, revisão por comitê, simulações. Aí alguém puxa uma proposta de visitar a festa histórica do século XXI e o conselho olha e fala: é interessante, mas arriscado demais. E sinceramente tem coisa mais prioritária para fazer. O convite do Hawking vira um tópico recorrente em reuniões de comitê. Todo mundo acha divertido, mas na hora de aprovar a missão, sempre tem algo mais urgente: corrigir um erro temporal crítico, estudar o universo primordial, sei lá. Resultado: a festa nunca entra no orçamento. E se a explicação for bem mais pro lado psicológico? Talvez exista viajante do tempo, tecnologia, autorização, mas o indivíduo que poderia apertar o botão trava. Fica tímido, inseguro, com medo de ser o cara que apareceu na festa do Hawking. A responsabilidade de entrar na história dessa forma deve ser enorme. Você vira automaticamente figura histórica, analisado, discutido, replicado em simulação, estudado em tese de doutorado. Muita gente hoje em dia já tem medo de exposição em rede social. Imagina exposição na timeline inteira da humanidade. Então pode ser que até exista um grupo de voluntários para missões temporais, e quando aparece a vaga e a festa do Hawking, todo mundo dá aquela recuada. Então, naquela semana eu tô ocupado pulando pro século DZX ver com o outro, e ninguém vai. Agora, se a gente quiser viajar um pouco mais no mistério cósmico, dá para imaginar que não é que ninguém tenha vindo, é que a gente não sabe ler o tipo de sinal que deixaram. Talvez também exista uma comunicação do futuro com o passado, mas não na forma óbvia de uma pessoa entrando pela porta. Pode ser um detalhe na física que a gente ainda não entendeu, um padrão sutil em dados astronômicos, uma mensagem codificada em alguma constante. Isso, claro, é puro exercício de imaginação, mas combina com aquela sensação de que às vezes a gente espera respostas numa forma, enquanto elas, se existirem, viriam em outra. A festa, nesse raciocínio, seria só uma das tentativas de decodificar um universo que, se fala, não usa o idioma direto que a gente espera. No fim das contas, quando a gente senta e começa a empilhar essas hipóteses, percebe que a ausência de alguém na festa não acaba com as possibilidades. Ela abre um monte delas. Talvez o universo seja duro e bloqueie qualquer retorno. Talvez a civilização não chegue lá. Talvez exista código de conduta, ramificação de realidades, turistas invisíveis, timidez temporal, prioridade de projeto. O próprio Hawking gostava desse tipo de jogo mental. Você olha para um fato simples, uma sala vazia, numa noite de junho, e a partir dele desenrola uma teia inteira de e se. A graça não é escolher uma resposta definitiva, é usar a pergunta como motor para continuar pensando sobre o tempo como algo mais profundo do que o ponteiro do relógio na parede. Agora deixa eu puxar essa história toda para bem perto de você, né? Imagina que a câmera, que até agora estava passeando por Cambridge, buraco de minhoca, conjectura, futuro distante, começa a voltar devagarzinho. Vai saindo da festa, sai da universidade, sai dos livros, passa pelos documentários, atravessa todos esses anos e pousa aí, na sua frente, na sua casa, no seu celular, no seu computador, onde quer que você esteja agora. E é quase como se de repente tudo aquilo deixasse de ser só sobre o Hawking, sobre físico famoso, sobre o passado e virasse sobre você. Sobre o que você faria se fosse cutucado pelo tempo de um jeito meio estranho. Imagina um dia qualquer, desses que começam normal. Você acorda, faz o que tem que fazer, trabalha, estuda, mexe no telefone, rola rede social, tudo na rotina. Aí em algum momento você lembra que precisa olhar a caixa de correio física, aquela lá embaixo, que quase ninguém mais liga porque tudo é digital, né? Você desce, meio sem vontade, abre a tampa esperando encontrar só conta, panfleto de pizzaria, propaganda de internet. E no meio desse monte de papel comum tem um envelope diferente. Papel mais grosso, meio amarelado, com um cheiro leve de coisa guardada. Seu nome escrito à mão, com letra caprichada, caneta esferográfica. Já começa estranho por aí. Você pega o envelope, sente o peso, percebe que não é papel oficial de banco, não é boleto, não é correio padrão, dá aquela olhada rápida em volta como se alguém tivesse aprontado uma pegadinha. Ninguém. Só o barulho da rua, cachorro latindo, carro passando. Aí você abre, devagar, rasgando pela lateral, lá dentro um convite. Não é digitalizado, não é impresso com layout de gráfica barata, é algo simples, mas pensado. E logo no topo, uma frase em inglês ou em português, tanto faz.
Naquele estilo que você já conhece de ouvir por aí, bem-vindo viajante do tempo. Ou Welcome Time Traveler. Seu cérebro instantaneamente conecta os pontos. Pera, isso é. E antes mesmo de terminar a frase mental, você repara na data. É aí que o estômago dá uma leve virada. A data do evento está lá, cravada, anos atrás. Não é semana passada, não é ontem, não é um pequeno erro de impressão. É um dia que você já viveu, que já passou pelo seu calendário, que ficou para trás, arquivado. Talvez até um dia marcante da sua própria vida. Dia em que você estava fazendo prova, dia em que perdeu alguém, dia em que não aconteceu nada demais. E o convite está te chamando oficialmente para estar lá, naquele dia, naquele horário, naquele lugar. O seu agora lendo aquilo e o antes indicado no papel não batem. A conta simples não fecha. E é nessa frechinha entre o que faz sentido e o que não faz que a imaginação entra. Sua mente começa a disparar em várias direções. Primeira reação talvez seja racional. Alguém está brincando comigo. Um amigo que conhece suas manias. Que sabe que você gosta de física, de ficção científica, de viagem no tempo. Uma pegadinha elaborada. Você pensa em quem teria tempo, paciência e criatividade para inventar um convite atrasado assim. Passa a lista de nomes mentalmente, tenta ligar o estilo da letra a alguém, ao mesmo tempo um pedaço lá no fundo, bem pequenininho, finge que acredita. Não acredita de verdade, mas finge, só para ver até onde essa hipótese vai. E se não for pegadinha? E se for algum tipo de sei lá o quê? Você vira o convite, olha o verso, procura a pista, logo de agência, assinatura, piada explícita, nada. Talvez um mapa rabiscado, talvez coordenadas, talvez só um endereço seco, e aí vem a segunda camada de pensamento. Tá, e se eu levasse isso a sério? Só por brincadeira intelectual. Vamos supor por um minuto que é uma mensagem genuína, feita exatamente para ser lida anos depois. Isso muda o quê? Muda que o convite está te colocando diante de uma escolha que na prática parece impossível, mas na imaginação é muito concreta. Você ignora e toca a vida como se nada tivesse acontecido. Ou você entra no jogo. Entrar no jogo aqui não é simplesmente ir até o lugar hoje, na data atual, bater foto e postar nos stories. Isso aí qualquer um faz. Entrar no jogo de verdade é você se perguntar: se existisse de alguma forma um jeito de estar naquele dia de novo, eu iria? Não precisa nem ser tecnologia de filme. Pode ser só uma licença poética da mente. Voltar não só como observador, mas como personagem. Ver as pessoas, ouvir as conversas, talvez cruzar com uma versão mais jovem de você mesmo sem ser notado. E aí entram as camadas de medo, curiosidade, responsabilidade. Porque andar pra frente todo mundo faz sem pensar. Andar pra trás, nem na imaginação é simples. Aí você começa a olhar para a própria vida como se fosse episódio de série que você já viu, mas pode rever por outro ângulo. Aquela escolha que você fez, aquela conversa que não teve, aquela oportunidade que deixou passar. O convite atrasado funciona como gatilho. Se eu tivesse a chance de revisitar um ponto específico da minha história, qual seria? Não para mudar necessariamente, mas para ver melhor, para entender uma pessoa, para enxergar de fora uma situação que na época você viveu de dentro, sem perspectiva. É como se de repente toda a discussão de viagem no tempo parasse de ser sobre máquina, buraco de minhoca, teorias, e passasse a ser sobre memória, arrependimento, saudade, curiosidade. O tempo deixa de ser equação e vira biografia, né? E olha só como isso é curioso. Você não precisa acreditar literalmente em viagem no tempo para sentir o peso de um convite desse. Ele funciona quase como metáfora física na sua mão. Cientificamente, pode ser só papel e tinta, mas emocionalmente ele é um lembrete de que o passado está sempre batendo na porta da cabeça. Uma música que toca e te joga de volta para um ano específico, um cheiro que lembra alguém, uma foto antiga que reaparece no rolo de câmera. A diferença é que, dessa vez, essa visita não veio de dentro da sua memória, veio de fora. Alguém em algum momento deliberadamente escreveu seu nome ao lado de uma data que já foi. Isso te coloca num lugar desconfortável. Você é, ao mesmo tempo, o destinatário do convite e a prova de que essa data ficou para trás. Conforme você segura esse envelope, vão surgindo perguntas mais pé no chão também. Quem mandou? Como conseguiu seu endereço? Por que escolheu justamente você? Esse você pode ser um simples alvo aleatório de uma brincadeira, mas pode ser também um personagem de uma história maior que você não está vendo. É assim que a ficção começa, com um objeto estranho no meio de uma rotina normal. Mas, se a gente puxa isso um pouco pro lado da ciência, dá para ver outra camada. É esse tipo de estranhamento que fez muita descoberta nascer. Alguém olha um resultado que não encaixa, um experimento que não deu o esperado, uma estrela se comportando diferente e fala: tem alguma coisa aqui que não estou entendendo. O convite atrasado é quase um mini experimento dentro da sua vida. Você vai ignorar o dado estranho ou vai se deixar perturbar por ele? Talvez você decida guardar o convite numa gaveta, junto com documentos importantes, fotos antigas, coisas que você não sabe bem o que fazer, mas não quer jogar fora.
De tempos em tempos, arrumando o quarto, você reencontra aquele pedaço de papel. A data continua onde sempre esteve, se afastando cada vez mais. Os anos correm para frente, mas aquela linha ali não se mexe. E toda vez que você bate o olho, vem a mesma sensação. Já passou, e mesmo assim parece que ainda está aberto. Isso é muito doido, porque resume nossa relação com o tempo. Racionalmente a gente sabe que passou, mas emocionalmente tem coisa que nunca termina. Fica ali em suspensão. E se em vez de enfiar na gaveta você resolvesse seguir o endereço, ir até o lugar, nem que seja só para ver qual é, você chega lá, na data atual, outro dia qualquer, e encontra um prédio, uma sala, um terreno vazio, uma casa que virou outra coisa, não importa. Você olha em volta, pensando em quem esteve ali naquele dia marcado, anos antes, pessoas que talvez nem existem mais no seu círculo, situações que já se dissolveram. É quase como visitar uma ruína temporal, um lugar onde aconteceu algo que você não viu. E nesse momento, sem perceber, você está fazendo um pouco o que os cosmólogos fazem com o universo. Olhando para o que sobrou, para o que ficou registrado e tentando reconstruir um evento que já foi. A graça de terminar nossa história com esse convite na sua mão é justamente essa, cara. Embaralhar os níveis. Uma hora a gente tá falando de relatividade geral, buraco de minhoca, Hawking. Outra hora a conversa cai no seu cotidiano, na sua caixa de correio, na sua escolha de ir ou não ir, de levar a sério ou jogar fora. Porque no final das contas, tempo é um negócio que a gente vive na pele o tempo todo, mesmo sem fórmula na lousa. Todo dia é de certo modo um convite que chega com atraso em relação aos planos que você tinha. Quase nada acontece exatamente quando você imaginou. Quase tudo chega na sua vida fora de hora, e você tem que decidir se embarca ou não. Então a pergunta que fica, olhando bem nos seus olhos, é simples e incômoda ao mesmo tempo. Se um dia, do nada, você recebesse um convite datado de anos atrás, para uma festa de viajantes do tempo, você ia rir, jogar no lixo e seguir a vida, ou ia deixar essa ideia crescer dentro da cabeça, mexer no seu jeito de pensar tempo, futuro, passado, escolha, não precisa nem ter máquina, não precisa ninguém aparecer em raio de luz. Basta um pedaço de papel para fazer a gente perceber que, entre o que a física descreve e o que a gente sente, existe um espaço enorme para a imaginação trabalhar. E é nesse espaço, bem aí, entre a lógica e a pulga atrás da orelha, que as melhores perguntas nascem. No fim, a festa vazia do Hawking continua lá, pairando na nossa imaginação como experimento e piada. Talvez o universo proteja o passado, talvez ninguém tenha conseguido voltar. Mas, se um dia um convite atrasado aparecer na sua porta, você já sabe, a decisão é toda sua, no seu tempo.